Quero falar um pouquinho hoje sobre quem é o dono do prego. Quem é o dono do prego? Mas é óbvio que esse tema fará muito sentido no final da mensagem. Estou liberando ele de uma forma muito ousada, homileticamente. Chega um tempo que você está pregando já há 18 anos, que você não se preocupa mais com as regras da homilética. Então você lança o tema no início e faz ele ter sentido no final. Glória a Deus. Mas fique com isso na cabeça. Quem é o dono do prego? Ok? E no final nós iremos, através de uma parábola, refletirmos sobre o proprietário do prego. Ok? Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 7, verso 24. Um texto muito conhecido. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Já está na tela. Que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente. Então, para ser um homem prudente, ou ser humano prudente, homem e mulher, não se faz apenas necessário ouvir, escutar, mas praticar, exercitar. Uma coisa é ouvir e discursar, outra coisa é ouvir e se comportar. O que o Senhor espera de nós é esse nível de prudência. Qual é a prudência? A capacidade para ouvir e a responsabilidade no exercitar. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus deveria ouvir a palavra, percebê-la com o coração e exercitá-la como princípio. Entenda, Jesus te salvou, mas o princípio te redime todos os dias. A salvação veio por Jesus, mas o princípio é a blindagem diária para você e para sua família. Quem burla princípio perde efetividade na oração. Não adianta ficar orando quando vai se rompendo princípios. O Senhor não ouve clamor de gente que o desrespeita. É óbvio que Ele ama quem o desrespeita e com misericórdia atende a causa muitas vezes. Mas o ouvir que eu estou dizendo aqui são bênçãos específicas. É o detalhamento de muitas coisas que Deus tem para nós. O Senhor, Ele prospera, Ele torna abundante o caminho daquele que ouve, observa, valoriza e pratica. Ok? Agora é difícil praticar, eu sei disso. Eu lembro quando papai e mamãe me davam uma ordem. Eu lembro quando papai e mamãe falavam ao meu coração alguma coisa, me alertavam de algumas situações e eu até concordava e dizia: não irei fazer isso. Podem ficar tranquilos. E eu ia e rompia o princípio. Voltem para casa até 10 da noite, não passe do horário. E nós voltávamos tipo 11h15. E às vezes chegávamos com algumas desculpas, dizendo: mas só me atrasei 30 minutos, só me atrasei 1 hora. Bom, quem se atrasa 10 minutos rompe o princípio. Nós temos dificuldade em obedecer princípios e regras. Pergunte para Eva, que era 100% num corpo glorificado, se ela não teve dificuldade. Imagine nós que não temos mais o corpo glorificado, temos as nossas limitações, mas não é justificativa, porque os que temem ao Senhor guardam a sua palavra. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, o homem sábio é aquele que ouve as orientações e pratica. Amém, queridos? Nós estamos vivendo uma época onde o relativismo está cada vez mais abundante, onde nada mais tem maldade, né, gente? Não, isso não tem maldade, esquece isso aqui. Não, isso aqui também não tem maldade. Ah, o que tem? Para com isso. Isso é muito religioso, não é verdade? E nessa de não ter maldade, a gente vai terceirizando a vida para o capeta, não é verdade? Vai terceirizando a vida para Satanás. Onde está o temor dos pais para com os filhos, ensinando o caminho do Senhor? Onde está o temor dos filhos para com os pais, honrando os pais, até mesmo porque a palavra do Senhor fala sobre o mandamento com promessa. Então aqui a palavra é muito clara, dizendo que aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, são 2 elementos. Não basta apenas escutar ou ouvir, tem que praticar. Se assemelha a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, quem edifica a casa sobre a rocha pode até mesmo ser provado pelos ventos da vida, não cai. Pode afetar um pouco o telhado,
pode dar uma rachadura na parede, mas não cai. Por que que não cai? Porque está fundamentado na palavra de Deus. Porque está fundamentado na verdade de Deus. Porque está fundamentado em Cristo, que é a nossa pedra de esquina, que é o nosso fundamento principal. E tudo que edificamos, não edificamos a partir das nossas denominações, não edificamos a partir das nossas religiões, nós edificamos a partir dessa pedra, que é Jesus Cristo de Nazaré. Toda palavra que sai da boca dele é princípio para nós. Toda sabedoria que sai do coração do nosso Salvador é orientação e norteio para a nossa vida. Então, para ser prudente e agir com sabedoria, é necessário, ou são necessários, 2 elementos: ouvir bem e praticar com responsabilidade. Amém, queridos? A palavra prática aqui, ela significa um processo de construção. Praticar é sempre estar construindo, é sempre estar em atividade, né? E na construção, o que nós temos? Nós temos um projeto. E esse projeto se faz necessário o quê? Vários elementos. Elementos como ferramentas e materiais para cumprir com esse projeto. A tristeza é que muitas pessoas constroem suas vidas e deixam o autor da vida do lado de fora. Constroem as suas vidas e deixam o autor da vida, ou seja, o dono do projeto original, do lado de fora. E nós observamos isso em Apocalipse 3:20. O que diz em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Então, se ele bate é porque está do lado de fora. E se ele bate na porta é porque já existe algo edificado. Ninguém coloca uma porta no meio do nada. Você passa do lado aí. Só se coloca a porta quando se tem uma edificação, quando você tem uma construção. É por isso que o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Agora, entenda bem, não é a porta que ataca. Muita gente pensa que esse versículo é sobre o inferno atacando a família. É sobre o inferno, as artimanhas do maligno atacando o nosso entendimento, que ataca também, é óbvio, né? Mas não. Aí é o seguinte, ó, a porta do inferno, ela é estabelecida depois que ele já atacou e estabeleceu uma edificação. Então ele entrou na tua mente, ele colocou um pensamento. Essa semente tem dentro dela uma floresta. Por detrás de cada semente tem uma floresta. É por isso que quem planta uma semente no reino tem direito à floresta. Agora, quando você permite que o diabo plante uma semente no teu coração, quem tem direito à floresta é ele. É ele. E aí ele edifica um pensamento. É por isso que a palavra do Senhor fala em Coríntios, trazendo cativo toda a imaginação, todo pensamento contrário a sabedoria de Cristo, o entendimento de Cristo. Por quê? Porque ele vai construindo, ele vai colocando os tijolinhos e vai levantando a grande edificação. E aí, quando tudo estiver pronto, ele coloca a porta. Porta significa resistência. Resistência. Aí a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, quem é ativo aqui é a igreja. É a igreja que avança para romper a porta. É a igreja que avança para a renovação mental. É a igreja que avança para poder romper as edificações de destruição dentro da família de alguém. É a igreja que avança. Por exemplo, nesse momento aqui, a palavra está avançando e alcançando os corações. Nesse momento aqui, a palavra está sendo ministrada. Ou seja, é o avanço do reino de Deus em qualquer tipo de tentativa, ou até mesmo já edificação estabelecida de Satanás dentro dos corações e dentro das mentes. A igreja entra socando. Você entra socando. Aonde você chega, chega a presença de Deus. Nós chegamos em Santos e chegou a presença de Deus. Chegou a presença de Deus nos lares que nós tivemos. Chegou a presença de Deus nas pessoas que nós tivemos contato. Nós chegamos em Alphaville e chegou a presença de Deus. Eu me lembro que eu saí um pouquinho ali para poder cumprimentar os irmãos que estavam com a plaquinha do bem-vindo. E quando eu cheguei, os irmãos estavam impactando a rua. E todo carro que passava, eles levavam um pouquinho da presença de Deus. As portas do inferno estavam levando o impacto do reino de Deus. É assim que funciona. Você é um agente que carrega a força que destrói os edifícios do inferno. Você é um agente que rompe. Você é um agente que rompe ideias de Satanás na sua casa. Você é um agente que se coloca contrário a toda a força do inferno na vida dos seus filhos,
na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Você é um agente que rompe, com graça de Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer para destruir. Será que você crê nisso? Se você crê, fala amém, eu creio nisso aí. Eu creio nisso aí. Agora o grande problema é quando nós edificamos. O diabo edifica e nós edificamos. Na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa prepotência, nas nossas insatisfações, porque nunca está bom o suficiente. Quando conquistamos alguma coisa, já queremos uma outra coisa. Observe só que esse mês agora que passou, setembro, foi lançado um novo iPhone. Meu amigo, não tem nem 9 meses que eu comprei o meu. Eu olhei assim e falei assim, eu quero. Não pode, gente. É um negócio doentio isso aí. Não. Falei para a July, não vamos ficar com o nosso 3 anos. Quando der o iPhone 20, a gente compra. Entendeu? Não faz sentido isso. Por quê? Porque o capitalismo frenético, enfermo, faz isso com as pessoas. Nos tornamos escravos disso e vamos edificando a nossa casa em torno das nossas vaidades, dos nossos orgulhos. Sempre queremos ganhar, sempre queremos vencer. E não importa qual é o preço, se o sangue de alguém tem que verter. Está errado isso. E sabe o que nós fazemos? Nós colocamos uma porta e percebemos que tivemos sucesso. Logo, se eu tive sucesso na minha construção, se eu tive sucesso nos meus empreendimentos, talvez, ou com certeza, Deus estava nisso. E aí de repente você vê Jesus do lado de fora batendo na porta. Ou seja, ele nunca esteve nisso. Triste coisa é quando temos sucesso naquilo que Deus nunca aprovou. Triste coisa, porque é quase que uma punição. Às vezes Deus usa o sucesso para punir alguém. Às vezes ele não usa às vezes ele não usa a perda, o sucesso. A pessoa ganha tudo e de repente vem o versículo: ganhei o mundo inteiro. E quando fala perder a alma, não é perder a salvação, é se perder. Não é perder a salvação, é se perder. Perdeu a alma, perdeu os pensamentos, perdeu o temperamento, perdeu o equilíbrio. Já não se reconhece, olha para o espelho e não conhece quem está ali. Já não conhece mais quem está ali. São construções maravilhosas, lindas. Outros até mesmo admiram. Mas Jesus não está lá dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, escutar. Os 2 elementos, escutar e praticar. Eu estou do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, escutar, e abrir a porta, executar. E abrir a porta, eu estou falando contigo, quantas vezes eu estou conversando contigo, você não abre a porta por causa das suas 1000 razões que você pensa ter, por causa da sua intelectualidade, por causa daquilo que você acha que tem que ser, o seu jeito. Você se endeusificou, você se tornou Deus para você mesmo. Você não está abrindo a porta, porque aí dentro dessa edificação que você edificou, quem quer governar é você. É por isso que você não quer abrir a porta, porque você não deseja um outro Senhor. Só que é o seguinte, meu amigo, eu não sou um outro Senhor, eu sou o Senhor, o único Senhor capaz de governar a sua vida e te levar ao propósito que eu tenho já desenhado no céu para cumprimento na terra. Ele está falando, ele está orientando, ele está conversando, ele usa uma pessoa, ele usa outra pessoa, a própria palavra. Porque quando a pessoa não abre a Bíblia, aí Deus tem que usar a gente. Tem um monte de gente atrás de vidente, espiritual e crente, porque não abre a Bíblia que está em casa. Não desconsiderando os dons espirituais, porque eles existem e eu creio neles. Mas tem um monte de gente que quer comprar uma profecia, não com dinheiro, mas com a sua atenção, porque não dá atenção para a palavra em casa. Nos emocionamos quando uma palavra profética é liberada. Por quê? Porque temos saudade da palavra de Deus. Por quê? Porque a menosprezamos dentro de casa. Porque a menosprezamos dentro de casa. Nós menosprezamos a palavra de Deus que sai da boca do nosso pai, da boca da nossa mãe, da boca daqueles que nos amam. Nós menosprezamos. É por isso que quando uma palavra profética é lançada, a gente se emociona tanto. Por quê? Porque você está com saudade do que é genuíno. Você está com saudade do que é a palavra. Edificações, portas estabelecidas
E Jesus do lado de fora, batendo na porta e falando: ouça a minha voz. Eu sei que você edificou algo que eu não estive presente. Eu sei que você edificou algo e sequer me convidou, mas mesmo assim, humildemente, mesmo sendo o Senhor, eu estou aqui batendo na tua porta. Será que você consegue abri-la? Prática, prática, ouve e pratica, ouve, pratica, só abre. Deixa eu entrar, deixa eu conversar contigo, me permita te orientar, me permita. Nós não devemos viver as nossas vidas dessa forma, não temendo ao Senhor, não considerando as palavras do Senhor. Não devemos, não devemos, não devemos. Você sabe que muitas vezes nós temos um entendimento que a graça de Deus vai engolindo as nossas mazelas. A graça de Deus vai engolindo as nossas balelas. Tudo em nome do amor. Mas Apocalipse 3, versículo 19, que é um versículo antes do 20, que fala: eis que estou à porta e bato. Eu amo o contexto, porque olha o contexto que lindo, olha o que a graça faz. A graça, ela é humilde para bater na porta de uma edificação que ele não foi convidado. Ele não é orgulhoso. Você não me convidou, aiatu, como dizem os hispanos. Não, ele está ali, ó. Ele está ali. Mesmo quando nós não queremos prestar conta para Deus, Ele vai em nossa direção para conversar conosco. Olha o versículo 19, que interessante que diz. Versículo lindo, diz assim, ó: as pessoas que eu amo, eu chamo e peço contas. Essa é a versão da mensagem que eu passei no esboço, mas que foi colocada ali a Nova Versão Internacional. Podemos ler ali também: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. A versão, a mensagem diz: as pessoas que eu amo, eu chamo e peço contas. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. A continuação da versão, a mensagem, essa aqui, ó: corrijo e oriento para que eles vivam no seu melhor, de cabeça erguida, e sempre buscando a face de Deus. Sempre buscando a face de Deus. Sabe que a graça de Deus pede conta. A graça de Deus nos chama para conversar. Senta aí, senta aí. Não, senta aí. Vamos conversar. Vamos acertar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu te amo. Eu te quero perto de mim. Eu quero que você ouça o meu coração. Eu quero que você entenda os meus motivos. Eu quero que você compreenda a minha mão, como ela trabalha. E que muitas vezes não contempla a forma que pensamos que Deus desejaria trabalhar. Senta aqui. O Deus gracioso não joga fora, não anula, não manda embora, não menospreza, mas Ele se faz presente afirmando: escute a minha voz, pratique a minha palavra, para que você seja prudente, para que você venha diminuir as possibilidades de dores na sua vida. Tem tanta dor que a gente vai sofrendo e vai sentindo. Por quê? Porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Por que os filhos sofrem tanto? Porque não ouvem a palavra dos seus pais. Por que jovens vacilam tanto? Porque menosprezam a sabedoria dos mais velhos. Nosso Deus, Ele é cheio de graça, mas não se esqueçam que Ele também é cheio de verdade. Olha o que o texto diz em João 1,14. Olha só: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O desejo dele não é estar do lado de fora batendo na porta. O desejo dele é estar dentro das nossas edificações, dentro das nossas vidas. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora olha só: cheio de graça e de verdade. Só graça te torna mimado, só verdade te moraliza, te torna um moralista. Graça e verdade, perna direita e esquerda, graça e verdade.
mão direita, mão esquerda. Equilíbrio do ser. Graça e verdade. Graça e verdade. O que nós temos feito com a verdade do Pai em nome da graça de Jesus? Tudo é graça, mas e a verdade? E a verdade sobre o nosso procedimento? Eu tenho uma notícia para te dar. Se você obedecer princípios, se você ouvir a palavra de Deus, a instrução de Deus, da palavra dele, a palavra dele fluindo através da vida daqueles que ele colocou na sua vida, e se você praticá-las, você vai se tornar poderoso. Poderoso. Não existe nada mais poderoso do que a obediência. Não existe nada mais poderoso do que o temor. Não existe nada mais poderoso do que honrar ao Senhor. Não existe nada tão charmoso do que você honrar sua esposa, honrar teu esposo, amar os teus filhos, educando no caminho. Não existe nada mais poderoso do que uma igreja que de fato clama ao Senhor quando cultua a Ele. Quando entra por essas portas, sabe, com reverência, levantando mãos limpas ao alto. Será que você consegue levantar mãos limpas ao alto? Não tem nada mais poderoso do que uma igreja que sabe o que está fazendo. Não existe. Não existe. Não tem demônio que fique. Não tem diabo que aguente. Uma igreja que clama genuinamente e que acredita na palavra transformadora do Senhor e que ela de fato funciona. Não existe. Não existe nada mais poderoso do que unção, do que óleo que vem do alto. E por que que o óleo suporta? Porque a pessoa obedece. Por que que o óleo suporta? Porque o princípio é obedecido. Por que que o óleo suporta? Porque o Senhor sabe que não tem aqui apenas uma orelha na função auditiva. Ele tem um coração que ouve as palavras dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Praise the Lord. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, amamos a palavra do Senhor, defendemos a palavra do Senhor, nos tornamos poderosos. A palavra do Senhor fala em 2 de Crônicas 27, verso 6. Diz assim: e Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Você quer ser poderoso? Caminhe firmemente segundo a vontade do Senhor, teu Deus. Você quer ser poderoso? Obedeça ao Senhor. Você quer ser poderoso? Tema ao Senhor. Você quer ser poderoso? Caminhe na orientação do Senhor. Glória a Deus. Na nova versão transformadora diz assim: o rei Jotão se tornou poderoso porque teve o cuidado de viver em obediência ao Senhor, seu Deus. Tenha cuidado de ver, agrade ao Senhor. Se a sua vida foi salva por causa do Senhor, se você respira por causa do Senhor, se tudo que você tem é por causa do Senhor, então você deveria fazer tudo pensando no Senhor. No Senhor. Isso aqui agrada ao Senhor. Eu devo comprar isso aqui? Isso aqui vai glorificar o nome do Senhor comprando isso aqui? Eu devo me vestir dessa forma? Glorifica ao Senhor. Eu devo ter esse relacionamento ou aquele relacionamento? Glorifica ao Senhor. Esse círculo íntimo ou essas amizades que eu quero agregar? Glorifica ao Senhor essa viagem? Glorifica ao Senhor esse investimento? Ou será que está muito bom para ser verdade e eu vou acabar quebrando princípios? Se não glorifica ao Senhor, não faça. A Bíblia fala tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensai. E essa é a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que nos define e que nos faz ser ou sermos diferentes. Quando as pessoas olham para nós, elas percebem: tem algo diferente aqui. Esse cara é diferente. Ele não é diferente porque arrumou o cabelo diferente. Ele não é diferente porque tem uma roupa diferente. Ele não é diferente porque tem um Rolex no braço.
Ele não é diferente porque tem uma casa linda. Ele não é diferente porque tem um carro bonito. Ele não é diferente por causa dos restaurantes que ele frequenta. Ele não é diferente por causa do tanto de avião que ele anda. Não. Esse cara é diferente. Essa mulher é diferente. Ela conversa diferente. Ela percebe diferente. A educação é diferente. Sabe, a honra é diferente. Por quê? Porque ouve e pratica. E se torna poderoso. Eu disse se torna poderoso. Tiago capítulo 1, versículo 19 ao 24. Tiago capítulo 1, versículo 19 ao 24. Diz assim, na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, sabeis isto, meus amados irmãos. Está falando para crente, está falando para a família de Deus. Porque você está chamando de irmão, então é para crente. É para nós que cremos. Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para, tardio para se irar. A gente anda irado demais, ficando bravo demais o tempo todo. E pensando que a nossa guerra é um contra o outro. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestades que estão nas regiões celestiais. É contra o invisível, que ataca o nosso coração e a gente não vê. Enquanto a gente está dormindo, tem flecha em cima da gente. Glória a Deus pelo escudo da fé, capacete da salvação, coraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, espada do Espírito. Glória a Deus, porque estamos revestidos de Deus, revestidos de sua palavra, revestidos de temor, revestidos da prática da palavra. Glória a Deus por isso. É por isso que, antes de se irar, lembre-se de Jesus. O que ele faria? Como ele agiria? Na cruz, ele poderia ter chamado uma legião de anjos, dizendo assim, eu tenho razão nesse negócio aqui, pode descer todo mundo aí, ó, acaba com todo mundo. Na frente de Pilatos, ele poderia ter falado, meu amigo, você está brincando de governador, quem governa toda a estrutura que existe no universo, até que você nunca imaginou que possa existir, eu criei. Quem governa aqui sou eu, governador. Calado. Como uma ovelha calada. Se entregou na mão dos seus tosqueadores. Calado. O justo não se justifica. E quando uma pergunta é lançada, ele disse, tu dizes. Foi crucificado. E na cruz continuou entregando. Mas o que? Produzindo. Mas o que? Praticando. O que? Pai, perdoa eles aí, não sabem o que fazem. Entregando. E o que estava do lado e o reconheceu, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Entregou. E se não bastasse, entregou para a família também. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele entregou para a família, ele entregou para estranho. E entregou para quem o perseguia. Aí ele falou assim, ó, em tuas mãos entrego meu espírito. Às 9 foi crucificado. Às 3 ele suspira. O sacrifício melhor que era entregue no sábado era o que via de Belém. Eles tratavam as ovelhas em Belém e traziam para o grande sacrifício. Estava ali o pão da vida, que veio da casa de pão, sendo entregue no Gólgota, no Monte Moriá, porque o Gólgota é parte do Monte Moriá, fica nos pés do Monte Moriá, onde Isaac um dia seria sacrificado. Na verdade era Jesus, por isso foi provido. Mas será que Jesus estava com medo de morrer? Não, ele entendia muito bem de morte. Desde sempre ele vem morrendo. Lá no jardim ele viu quando um animal foi morto e que já tipificava ele. Ele entende de morte muito bem. Passar de 1000 cálices não era de sofrimento. Ele era um homem de dores, provado nos trabalhos. Passar de 1000 cálices é pela primeira vez na existência daquele que fez com que tudo existisse, se tornasse separado do Pai. Eu não sei se eu consigo suportar. E hoje nós facilmente negociamos a presença de Deus. Nós não pedimos para passar o cálice. Quando a tentação vem, a gente abraça ela.
A gente olha para a mulher que não é nossa. A gente olha para um homem que não é nosso. A gente negocia com língua mentirosa. Trata as coisas desonestamente. E dizemos que o Espírito Santo vive dentro da gente. Não. Não. Eu não sei se disseram aí fora, mas eu te digo aqui dentro. A volta de Jesus está muito breve. Ele já está apontando nas nuvens. E nós estamos como? Distraídos. Estamos distraídos. Estamos distraídos, não percebendo os sinais. Hoje, às 2h, seu telefone tocou. Com um alerta. Com um alerta nacional. Verdade ou não é? Por favor, AP, não faça disso algo conspirador. Não é conspirador. Seu telefone tocou. É fato. E se não bastasse seu telefone tocar, você sabia que lá na Itália tocou também? Há 4 dias atrás, a Itália fez a mesma coisa. Está tudo por um fio. E sabe o que nós estamos fazendo? Distraídos. Jesus está apontando nas nuvens. Eu consigo ver os anjos enfileirados. Eu consigo ver a trombeta já sendo preparada para soar, meu amigo. E o céu desembrulhar todinho. E uma voz do alto saindo dizendo: ressuscitam mortos. E nós, depois os vivos, tendo os corpos glorificados e subindo para Ele. Encontrando com Ele nas nuvens. Está aí na porta. E nós estamos tão envolvidos em coaching. Estamos tão envolvidos em ferramentas de prosperidade. Sabe, eu não tenho nada contra isso. Até porque quando a gente fala hoje em dia que estou contra, fica parecendo que a gente é religioso. Não, relaxa, irmãos. Eu tenho tudo contra isso. Eu não tenho nada contra isso. Eu tenho tudo contra isso. Por quê? Porque até quando, gente, vai ser o suficiente? É melhor um bocado de pão com paz. É o que a Bíblia fala. A Bíblia é a mesma ontem, hoje, para sempre vai ser. A palavra não passa. É melhor um bocado de pão com paz. Quando é que nós vamos apreciar a paz? A gente é que busca guerra. A gente é que busca, sabe, sarna para coçar, como diz o velho ditado brasileiro. Preocupações desnecessárias que trazemos para a nossa vida. Por quê? Porque nós não gostamos da paz. Queremos guerra. Guerra dentro de casa, pressão econômica o tempo todo. A gente quer sarna para coçar. Jovens que estão solteiros, não busque sarna para coçar. Não, mas eu estou atrás de um homem. Estou atrás de uma mulher. A pergunta seria: onde? Onde, miserável? Onde você está atrás? Onde? O ambiente gera o produto que você espera. Jesus está voltando, gente. Quando vai ser isso? 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Eu quero abrir com vocês aqui um jogo. Posso abrir o jogo para vocês? Eu posso? Posso abrir? Posso. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11 diz assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. E como é que Ele vai te encontrar? Você pensa que eu estou brincando de ser pastor? Eu estou brincando de plantar igreja? Você pensa que não me custa? Que não me dói no corpo? Que não dói na minha família? Que não dói em vocês? Cada irmão que me abraça fala: pastor, eu estava com saudade de você. Eu também estava, mas eu tenho que ir. Eu tenho que fazer. Eu tenho que alcançar. Eu sei que tem muita gente fazendo, mas eu sou mais uma gotinha fazendo também. E quando eu percebo os lugares que eu tenho ido, e as pessoas me abraçando, dizendo: Alphaville precisa da visão do Lifehouse aqui. Eu fico tentando imaginar, Alphaville hoje é o centro das palestras, dos coaches, não sei o quê, tal. E o povo está cansado disso em Alphaville. Dizendo: nós estamos cansados disso. Dinheiro não é o problema nosso aqui, nós temos dinheiro. Só não temos Jesus mesmo. Traga Jesus para a gente. Traga a palavra para a gente. Realizações nós temos.
Construímos e colocamos uma porta. Mas o Senhor está do lado de fora e eu estou percebendo que Ele está do lado de fora batendo. E Ele te enviou aqui. É como se Ele estivesse batendo na porta do meu coração através de você. Inesperadamente, como ladrão à noite, quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá. Tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida. Rompe uma bolsa e ela fala, rompeu. Vai nascer. Vai nascer. E não haverá como escapar. Como ninguém escapou da Covid-19. Ninguém escapou. Fomos condicionados em todos os sentidos a obedecermos ao governo. Quer bravos ou não, chateados de terem fechado seus negócios ou não, chateados de terem fechado igrejas ou não, todos tivemos que obedecer. Todos. Moeda única já é o cartão de crédito, já é a digitalização. Ninguém mais anda com espécie. Se eu perguntar para os irmãos aqui agora que recolheram a oferta, nós teremos, vamos lá, um exemplo, $1.000 de oferta, 100 em dinheiro. Já não se anda mais com dinheiro. Quem aqui ainda anda com muito dinheiro no bolso? Levanta a mão. Quem aqui anda com cartão o tempo todo e às vezes quer dar uma ofertinha, quer fazer alguma coisa no sinaleiro por alguém e não tem, porque só tem cartão? Levanta a mão. Já acabou. Todos nós já estamos condicionados. E o chip? Que chip, gente? O chip é o 666. Que chip 666? Que chip 666? Uma mentalidade religiosa, caçando a bruxa em tudo quanto é canto. Chip você já tem ele, seu celular, meu amigo. É por isso que ele tocou hoje, te acha. E nem cartão você precisa mais, é aproximação. Pipi, tão rápido como a luz, seu dinheiro já foi. A parada hoje é crédito. E como eu faço para controlar você? Eu corto o teu crédito. Acabou. Nós já estamos como sapo numa panela quente, sendo aquecidos e não pulamos. Não é porque não observamos o perigo, é porque já perdemos a força mesmo. Não pula de relaxado que está. Já estamos condicionados a uma obediência governamental. Nós já estamos condicionados a essa questão de tracking. O governo sabe exatamente onde você está, o que você faz. Eu tenho um cunhado que está aqui, que trabalha para a imigração. Ele sabe exatamente a vida de todo mundo que se apresenta ali com documento ou passaporte. Eu entrei há 2 viagens atrás, aqui no meu país, na minha casa. Minha casa, isso aqui é minha casa. Eu entrei e o camarada falou assim, o que você vai fazer no Brasil? Eu falei assim, fui em missões, sou pastor, tenho família também. Aí ele, tá certo. Welcome home. Ele falou, bem-vindo a casa. Mas antes, você viaja muito, hein? Eu falei assim, é verdade. Muito. Ele falou assim, quem me dera ter uma vida assim. Aí eu olhei para você, eu não sei se você aguenta. É por isso que você está aí, ó, olhando meu documento. Muita gente pensa o quê? Muita gente pensa que eu estou aí, ó, de aviãozinho para lá e para cá. Então, vem viver minha vida. Vem sofrer a pressão de entrar dentro do avião o tempo todo. Senhor, a tua mão entrega o meu espírito aqui. Estou entrando aqui, ó. Estou entrando aqui, Senhor. E não adianta segurar do lado, não, amado. Quando balança, Gelai falou assim, nossa, mas está balançando. Aí você está, relaxa, amada. Relaxa que se tiver que morrer, é melhor morrer relaxado. Você chega no local, rapaz, todo mundo com pendrive na mão para enfiar em você. Comuniquei para o meu irmão agora que dia 11 eu vou estar lá. Dia 14 eu saio para Portugal. Dia 18 eu estou na Itália, e plantando as nossas igrejas. Aí dia 11 eu vou estar em New Jersey. Aí, meu irmão é engraçado. Aí ele pegou e mandou um random me ligar. O random me liga e fala assim, ó, o pastor pediu para perguntar direitinho o dia que você chega, a hora, tudo tal, porque ele quer aproveitar o máximo de você aqui. Eu só estou indo aí ver meu sobrinho, beijar eles e tal, né, quer aproveitar o seguinte. Sabe, é isso aí, cara. Eu posso falar com você, eu amo fazer o que eu estou fazendo. I just love it. Eu amo fazer o que eu estou fazendo. Tenho paixão em fazer o que eu estou fazendo. Paixão em abraçar a gente. Paixão em acreditar em pessoas.
paixão em abrir novas frentes, paixão em levar esperança para aquele que está rompido. Paixão, cara. Quando acontecer, ninguém escapa. O que é marca 666? Já parou para observar, gente? Testa e mão. Talvez não seja algo escrito e nem colocado. Talvez seja uma ideologia compreendida com a cabeça e executada com as mãos. Hoje em dia, a forma de maior possessão demoníaca não está mais cair no chão, não. É na ideologia mesmo. Os demônios estão tudo escondidos na ideologia. Então, talvez seja uma mentalidade do sistema anticristo 666, que a pessoa absorve como verdade e executa com as mãos. Não pode ser? Bom, eu não sei se é. Porque eu vou estar longe daqui. Eu disse que eu vou estar longe daqui. E quem fica feliz quando Jesus voltar, levanta a mão. Eu não. Eu vou feliz. Mas vamos continuar aqui desenrolando a história, porque o meu desejo hoje é que você saia daqui com o coração massageado pelo amor do Pai e ao mesmo tempo confrontado pela verdade do Senhor. Quero que você saia daqui hoje apavorado. Apavorado porque Deus te ama e apavorado porque Ele está voltando e é de forma repentina. Você pode estar trabalhando amanhã e Ele voltar. Para voltar. Agora pode voltar. Vou mostrar para vocês como não tem mais nada para se cumprir. Mais nada, vou mostrar para vocês. Continuando, diz assim a palavra: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Aleluia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Como é que você fica atento? Praticando, ouvindo, sendo temente, obediente. É dessa forma que você fica atento. Tudo que nós falamos até agora é para eu te dizer que a forma de ficar atento é assim, de acordo com aquilo que já conversamos. Fiquem atentos, não durmam como os outros. Não está falando do sono físico, está falando de uma condição espiritual. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar. A decisão foi dele, você não merece. A decisão foi dele. Decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós. Para quê? Quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Próxima passagem que eu quero ler é a segunda de Tessalonicenses 2, de 1 a 9. Preste atenção que o caldo vai começar a engrossar. Preste atenção. Hoje eu vou falar tudo que eu tenho para falar e os irmãos pacientemente vão me esperar. Amém, queridos? Vamos lá. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Olha o que o texto fala. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Olha que isso aí é naquela época. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta. É porque ali está cortando o versículo na televisão.
Uma carta supostamente enviada por nós. Continue. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ok? Então você está falando de uma personificação. Então o anticristo, além de ser um espírito já atuante, que tenta frear a força da igreja, também irá se personificar. Ok? Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará, espírito não se assenta, né, gente? Se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que está... Nossa, quando eu leio assim separado, me embaralha tudo o trem, cara. Onde que eu estou? E vocês sabem o que o está detendo, que é o Espírito Santo. Pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que o detém, que é o Espírito Santo e a força da igreja. Então o homem da perversidade será revelado. Mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que o salvaria. Quem é você? Quem é você? Deixa eu mostrar algo para vocês agora. Ezequiel 47, por favor. Ezequiel 47 na tela, por favor. Existe uma profecia de que a vinda de Jesus, ela acontece quando um milagre que precede, que é a vida no Mar Morto. O Mar Morto em Israel está se esvaziando. A cada ano ele retrocede 1 metro. Fato. A cada ano ele retrocede 1 metro. E eles tentaram trazer, através de um projeto, um encanamento, um sistema hidráulico para tirar a água do mar Mediterrâneo e colocar no Mar Morto, para que o Mar Morto não acabe. O primeiro-ministro de Israel estabeleceu esse plano, só que observou que é muito disfuncional. Então, por isso que nunca foi implementado. Eu estou falando de 15 anos para cá. Até que alguma coisa diferente aconteceu. Mas antes, eu quero ler com vocês a profecia. Ezequiel 47:1, por favor. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali, notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Continue. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Continue. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Continue. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio.
Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Continue. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água flui. É só até aí. Muitos pensam que são os bolões, mas não são os bolões que já estão acontecendo desde 1970, se não me engano. Esse efeito de água estar chegando debaixo da terra, ali muito sal, água doce, derrete o sal e se cria aquelas crateras. Não. Mas o cumprimento dessa profecia é um rio. Um rio. Só que sai do templo, Jerusalém. A pergunta seria: como é que sai de Jerusalém, sendo que a única fonte de Jerusalém é um Gion? De toda existência do planeta Terra e a história de Jerusalém, só tem uma fonte lá, chamada Gion, onde, por exemplo, Davi pediu para que Salomão fosse colocado no seu jumento e levado até as fontes do Gion para ser ungido a rei, quando Adonias tentou contra o reino. E depois todos os reis, eles eram ungidos ali. Nós estivemos ali, nas fontes de Gion, nessa última caravana que nós fizemos. Lindo, por sinal. Lindo, lindo, lindo. Então significa que alguma coisa tem que acontecer de novo para que se cumpra essa profecia. Porque guerras e rumores de guerras nós já estamos vivendo. Fomes e pestes também. Pais contra filhos e filhos contra pais. O amor de muitos se esfriando. E se ele não abreviasse o tempo, até os escolhidos se perderiam. Olha para você ver como o tempo está passando rápido. Comprovado pela ciência que o eixo da Terra parou. Com isso, afeta o tempo e tudo está sendo muito mais rápido. Ciência. Estudo desde 2011. E agora identificaram que o eixo parou. Vocês estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Muitos terremotos acontecendo como nunca antes. Placa tectônica mexendo o tempo todo. Desequilíbrio de temperatura. Tudo mexendo. E aí tem essa profecia de Ezequiel. E aí tem essa reportagem que eu gostaria de trazer para vocês. Coloca para a gente ler essa reportagem. Descoberto um rio em Jerusalém. Tem como você pegar a foto mesmo assim e colocar aí? Porque aqui a gente pode até ler e eles vão entender que a gente escreveu e vai confiar na gente. Mas a reportagem que eu te mandei, tem como você pegar e fazer um print e colocar? Eu quero a reportagem mesmo, a referência, ok? Da informação. Porque quando a gente coloca dessa forma, está escrito ali, mas não tem a referência da onde se tirou a informação. Então eu queria essa foto, se for possível, João. Eu sei que eu estou exigindo muito de você hoje. Tranquilo, toma seu tempo, tá? Depois de mostrar isso aqui para vocês, vocês vão identificar como esse rio já existe. Só não foi canalizado. E descobriram ele em 2011. Furando para a construção da ferrovia, que será inaugurada completamente em 2030. Se chama Ferrovia das 10 Nações. Com a intencionalidade de direcionar o templo, ao terceiro templo. Os utensílios do templo, por exemplo, estão prontos. O candelabro está no bairro Judeu. Nós passamos por ele. Está lá, ouro puro. Tudo desenrolando. E a gente fazendo o quê? Dormindo. Dormindo no quê? Dormindo na prática. Dormindo na obediência. Dormindo no temor. Nós estamos dormindo. Sabe o que nós queremos? Nós queremos mensagens que nos empolguem. Nossa, hoje foi ungido, hein? Nossa, você viu? Que unção. Quando a trombeta tocar, meu amigo,
não vai ser muito esse movimento emocional, não. Você não vai ter nem tempo de sentir. Deu certo, Joãozinho? Isso, filho. Judaísmo Humanista, por Marcelo Barzilai, 27 de novembro de 2011. Jerusalém terá uma nova linha ferroviária. E no processo, os geólogos encontraram um rio subterrâneo de grandes dimensões. Escavadeiros estavam a cavar uma nova estação ferroviária subterrânea no centro de Jerusalém. Templo, lado leste, centro de Jerusalém. Quando os geólogos descobriram o maior rio subterrâneo já encontrado em Israel. E enquanto seus desfiladeiros profundos e cachoeiras podem ser um impressionante achado para os cientistas, não contém uma quantidade significativa dos fluidos precioso para afetar o equilíbrio de água nesta cidade tradicionalmente seca. Nós encontramos um rio bonito, disse o professor Amos, chefe da unidade de pesquisa Caverna do Departamento da Universidade Hebraica de Geografia, disse The Line Media. Em termos de Israel, meu Deus do céu. Em termos de Israel, é a maior corrente subterrânea que já vi. Estou falando 2011, meu povo. É uma espécie de canyon que foi cortado pelo córrego da água durante um longo período de tempo, talvez milhões de anos. Mas nunca foi encontrado isso. Mas lá em Ezequiel já dizia. E a nossa geração é a privilegiada de ver o desenrolar disso tudo. Olha só que interessante, gente. Frunking, sei lá se pronuncia assim, e sua equipe foram chamados por Israel Railways, após seus engenheiros terem escavado por acaso uma caverna de 80 metros, 260 pés, do eixo perto do centro de convenções da cidade. E a principal estação de ônibus central que está sendo perfurado para uma estação ferroviária subterrânea que servirá a Jerusalém, Tel Aviv. Todo mundo chega em Tel Aviv, ferrovia direto para o templo. Olha só. Nós fomos os primeiros, ninguém nunca pôs os pés dentro dessa caverna. No entanto, não foi fácil. Isso significava rastejar na lama e alguns rapel e cordas era necessário. Então, você precisa de algumas técnicas de espeleologia. Disse ele, foi lindo, um cânion de mais de 200 metros de comprimento e que nunca chegou ao seu fim. Porque qual vai ser o fim? Qual será o fim? Encontramos algumas cachoeiras no interior. Meu Deus. Que era bom para o nosso país árido. Jerusalém não é conhecida por suas fontes de água. E só há um ponto importante na cidade. Região bíblica. Que tem sido gargling desde antes do tempo do rei Davi. Com uma população de cerca de 700 mil. Jerusalém recebe a água bombeada a partir do aquífero costeiro. Franklin diz que a caverna parece ter sido desenvolvida depois que a água se infiltrou na superfície e dissolveu o calcário subjacente, enquanto outras grandes cavernas foram descobertas em Israel. Este era o único com água corrente. Só até aí tá bom. Está desenrolando na nossa frente. A Bíblia não fala como essa água vai chegar, ou como não fala, fala que ela vai chegar. Se é por mãos humanas agora, num sistema hidráulico, mas ela vai chegar. Olha, quer você acredite ou não, é melhor você acreditar. Porque se não for verdade, você não está perdendo nada. Resolva a sua vida assim. Tipo assim, isso não é verdade. Não, não é? Não, não é não. Faz o seguinte então hoje para mim, acredite. Porque se não for, está do mesmo jeito aí. Mas se for... Eu tive um sonho de eu ficando. Eu contei isso lá em Uberaba. Contei lá em Uberaba, lá o povo chorando assim, ó. Porque
Nenhum pastor tem coragem de contar um sonho desse, né? Eles querem contar assim, e eu subi triunfante e vocês ficaram. Mas não. Há 3 semanas atrás o Senhor me deu uma experiência. O céu desembrulhou. Abriu um buraco e uma luz penetrou. A voz do Senhor dizendo: ressuscitem os mortos. E de repente eu vi um monte de gente subindo. E eu ali olhando assim. E de repente o céu fecha. Eu fiquei. Saí na rua desesperado. Nunca experimentei um desespero assim. Nunca na minha vida. Isso é uma experiência minha, gente. Me permita com carinho compartilhar. Eu nunca experimentei uma dor, um desespero assim. E eu falei com o Senhor: Senhor, não é possível, Senhor, que o Senhor me deixou. Quase que eu falei para Ele: não pode, Deus, você fazer isso comigo, né? E uma voz veio ao meu coração no sonho, dizendo: estou te dando essa experiência para que você perceba o sentimento de quem vai ficar. E eu falei para ele: nunca mais faça isso comigo. Nunca mais. E acordei, olhei para Gilai e falei para ela: Jesus voltou. E eu fiquei louco da vida. E ela falou assim: e eu estava, você ficou comigo. Escaparam, você ficou comigo, nós dois abraçados. Não é bom que o homem fica só, não é verdade, né? Partiei uma disjuntora. Azertiei uma disjuntora. Que propósito. Eu não sou as 2 testemunhas, nem os 144 mil. Gente, posso te fazer uma pergunta de coração? Quem é o dono do prego? Aqui eu conto essa história e termino. Um pastor haitiano explicou de uma forma muito profunda, através dessa história, como não devemos negociar com o diabo. Ele disse que certo homem pobre amava uma casa e queria tanto comprá-la. Só que ele não tinha dinheiro. E a casa custava $2.000. Então ele chega para o proprietário e pede insistentemente: venda a casa para mim. E o proprietário, então, depois de muita insistência, decide vender pela metade do preço. Mas com uma condição: o prego que está na porta de entrada da casa continua sendo meu. Um homem pobre então disse: o que é um prego? Eu estou comprando uma casa pela metade do valor. Está tudo bem, pode bater o contrato. Eu estou de acordo. Então assim foi batido o contrato. O prego na porta de entrada, no umbral da casa, é meu. E ambos assinaram. Alguns anos depois, o antigo dono da casa quis comprar a casa de volta. E de uma forma insistente pedia para que o proprietário atual vendesse. Só que ele se negou. Então, como ele era dono de um prego, ele foi na rua e procurou um cadáver de um cachorro morto há um dia. O pegou e foi no prego que é dele e o pendurou. Ficou insuportável ao ponto do dono atual da casa decidir vender a casa. Por causa de um prego. Um prego. Qual é a moral da história? Às vezes nós damos para o diabo um prego para obter o que nós queremos. Um prego. E principalmente nos dias como o de hoje, que Jesus está voltando. Um prego. Um prego. Isso não tem maldade. E eu não preciso obedecer nisso. Eu não preciso observar isso.
Um prego faz com que você perca a sua casa. Um prego faz com que você perca a sua família. Um prego faz com que você perca tudo aquilo que significa de fato para você, porque você não prestou atenção no prego. Não vou corrigir. Está tudo bem. Prego. Sabe o que Jesus quer fazer hoje contigo? Tarde da noite. Já era para termos terminado às 9h30. Mas sabe o que Ele quer fazer hoje com aqueles que estão aqui? E quem sabe até mesmo vendo pela internet. Ele quer tirar esse prego da sua porta. É um alerta para todos. Vivam para Deus. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor. Prego. Um prego. Um prego. Jesus está voltando, gente. E nós não podemos brincar de igreja mais. Nós não estamos fazendo isso aqui por vaidade. Só o que importa para mim são vidas. Só isso. Não dá mais para acordar, não dá mais para educar filhos, não dá mais para ficar casado, não dá mais para poder estar na igreja do Senhor, simplesmente de uma forma banal. Não. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que encontremos coração sábio. É intencionalidade, gente. Vocês vão sair por essa porta hoje aqui, ó, olhando para o alto, porque todo olho verá quando Ele voltar. E como Ele vai te encontrar. Como Ele vai te encontrar. A graça do Senhor, ela te alcança. Mas também se lembrem dos outros versículos, né, gente? Mas quais? Aquele que diz assim, ó: expulsei no teu nome e curei no teu nome. Fiz tudo no teu nome. Até ia na igreja no teu nome. Você sabe que eu até plantei um monte de igreja no teu nome. Afasta-se de mim. Eu não te conheço. Está na Bíblia também. Está na Bíblia que um será levado e o outro deixado. Está lá na Bíblia também. Todos esses versículos. Como Ele vai te encontrar? Está brincando onde não deveria brincar. Está deixando de evangelizar. Está deixando de convidar. Hoje eu tenho aqui nessa igreja um convidado, que é a mãe do Facundo. Só. Onde estão os visitantes? Onde está o nosso evangelismo? Cadê a nossa mídia social ativa? A gente quer encher a igreja com gente de outra igreja. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Migração. Aí a gente tem assim, ó, quantas pessoas tem lá na sua igreja? Tem 500. Mas quantas aceitaram Jesus até hoje? 20. Porque hoje a gente está fazendo igreja, ou buscando igreja, para contemplar a nossa satisfação. Eu não estou no negócio de contemplar a satisfação de ninguém. Sabe? É o que eu entendo que tem que ser. Amado. Quando Jesus colocar o nariz no meio das nuvens, vai acabar toda a denominação. Eu disse que vai acabar toda a placa de igreja. Vai acabar todo o formatinho, toda a luzinha ou o jeito de fazer.
acaba tudo. E lá em Apocalipse fala assim, ó, e Ele será o nosso santuário. Se coloque em pé, por gentileza. Eu quero abrir esse altar para todos que desejarem orar junto comigo. Eu já sou o primeiro a estar aqui, para que no dia que Ele voltar, Ele não venha nos pegar dormindo ou distraídos, e que nós decidimos viver para Ele e por Ele. E lembre-se da frase que eu te disse: se você não acredita em nada do que foi falado, é melhor se acreditar, porque se não for, está do mesmo jeito. Mas se for, triste será a dor. Voltem-se para Deus, meus queridos. Olhem para Ele. Olhem para o Senhor. Olhem para o Evangelho.